Por que a igreja tem uma doutrina social? Bem, neste vídeo eu quero explicar um post que eu fiz há alguns dias, em que elenquei 3 pontos do porquê a igreja tem e deve ter uma doutrina social. Antes disso, em outro post, eu expliquei a passagem, né? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque muitos usam esta passagem como objeção, afirmando ali que Cristo separou o Estado da igreja. Há uma distinção, há uma separação total entre Estado e igreja. Então tentam ali justificar o Estado laico. Quando ali o que Cristo faz é separar, é distinguir igreja e Estado. É distinguir, não separar, o poder temporal do espiritual. Sendo que o poder temporal deve se ordenar ao espiritual. Então, antes de entrarmos nos pontos, temos que lembrar sempre o que Cristo disse aos seus apóstolos, que é: e depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Ou seja, a fé, que é essa adesão do intelecto às verdades reveladas, ela exige ações. Como São Tiago disse em sua carta, né? A fé sem obras é morta. E temos sempre que lembrar também que a caridade é a forma da fé. Então, a fé não é só essa adesão, mas essa adesão às verdades reveladas, adesão do intelecto, às verdades reveladas, exige uma conduta de acordo com isso, com os princípios dessa fé, né? Então, é isso que a igreja vai nos ensinar. Porque ela foi deixada por Cristo como continuação da sua encarnação ao longo da história, para salvar os homens, né? Então, entrando nos pontos agora. O ponto número 1 é: como educadora das consciências, a igreja deve conduzir cada pessoa ao seu destino sobrenatural através das realidades terrestres. Porque é aqui, no aqui e agora, no tempo, que o homem age. E esse agir aqui, quando falamos do agir, estamos falando do agir voluntário. Porque o homem tem o livre-arbítrio. Então, esse agir voluntário, que é próprio do homem, ele pode ser qualificado moralmente, justamente por ser voluntário. Senão, não haveria sentido, né? Seria em vão os mandamentos, as proibições, né? Como nos diz Santo Tomás. Então, é aqui que o homem age, é aqui que o homem pode colaborar ou não com a graça, porque após a morte, o destino do homem estará selado. Então, é a igreja ainda que conhece e ensina os homens o seu verdadeiro destino e os meios de o atingir. Lhes ensina que a ordem da salvação se estende a toda a sua vida econômica e social. Ou seja, se eu sou católico, eu tenho que ser católico por completo. A minha fé abrange todas as áreas da minha vida. Eu não posso ser católico na igreja e no dia a dia, não. Eu não posso ser católico só na missa e na minha empresa tratar mal o funcionário, pagar extremamente pouco a ele, coisas que vão contra a minha fé. Então, se eu tenho fé, eu devo agir de acordo com ela em todos os âmbitos da minha vida. E é isso que a igreja nos ensina, né? Lhes revela ainda o valor real do temporal humano e da ordem econômica e social dos desígnios de Deus, o sentido divino do corpo, do trabalho, do amor humano, das responsabilidades de esposo e de pai, da arte, da técnica, da comunidade humana. Lhes mostra que a civilização tem necessidade da redenção para encontrar todo o seu sentido conforme o plano divino. Mostra então, né, que o mundo tem necessidade de ser purificado por Cristo. O ponto 2. Os problemas sociais não se reduzem apenas a aspectos técnicos no campo social, econômico ou político. Então, como um problema humano, o social tem também uma dimensão moral.
E é aí que a igreja entra, né? Como guardiã da lei moral também, a igreja tem o direito e o dever de denunciar os atentados a essa mesma lei moral, provenientes de instituições econômicas e sociais e também das ideologias. Ou seja, sempre denunciar os erros e mostrar a verdade, ensinar a verdade, que é o que ela fez ao longo desses 2000 anos, né? As consequências dos problemas sociais também interessam a igreja, porque as condições desumanas de vida impedem a realização da pessoa humana, a sua vocação de desenvolvimento e de salvação. Implicam um grave desprezo da pessoa e geram uma visão e concepção materialista da vida. Então, Deus quer mesmo que exista a soberania civil para que regule a vida social, de acordo com as prescrições de uma ordem imutável nos seus princípios universais, para que torne mais fácil a pessoa humana, na ordem temporal, o conseguimento da perfeição física, intelectual e moral, e para que ajude a conseguir o fim sobrenatural, como nos diz Pio XII, na encíclica Summi Pontificatus. Então, e esses problemas sociais, né, eles têm origem e raiz no pecado dos homens, como nos diz João Paulo II na encíclica Solicitudo Rei Socialis, e também na descristianização da sociedade, como diz Pio XI na Quas Primas. No esquecimento dos valores espirituais, e também, né, no esquecimento dos valores espirituais. A organização econômica, social e política, ela muitas vezes ignora e até contradiz as exigências morais, né? Então, o terceiro ponto, esses foram os 2 pontos, o terceiro ponto é, como corpo místico, a igreja tem a missão de reunir todos os homens na unidade do amor de Cristo. Então, como nos diz São Paulo, né? Há um só corpo e um só espírito, como também vós fostes chamados a uma só esperança pela vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos. Né? E Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho, não os caminhos. Então, há um corpo, um caminho. Então, a igreja, guardiã da fé e da moral, deve reunir este povo, visando sempre a salvação dele, a salvação individual, que é a salvação das sociedades. Então, e como a gente lê também na Lumen Gentium, a igreja em Cristo é como que o sacramento, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo gênero humano. Porque essa unidade, se ela é baseada só nesses princípios naturais, de que somos todos homens, é um princípio muito fraco, que é o que a gente acaba vendo hoje, onde a vida animal acaba valendo mais. Então, e esse princípio ele deve sempre se basear na dignidade humana, pois o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E essa dignidade é ainda elevada aos batizados que se tornam filhos de Deus, filhos no Filho. Então, esses são alguns pontos do porquê a igreja tem e deve ter uma doutrina social e porquê que ela deve, então, falar sobre a política, sobre a economia, não sobre aspectos técnicos, mas sobre os princípios morais que guiam ou deveriam guiar estas mesmas áreas. Certo? Até a próxima. Fiquem com Deus.